Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor, que criastes as leis que nos regem e o mundo que nos acolhe, que nos deste o sol por luz de sua presença e as estrelas como promessa de vossa misericórdia. Senhor, que és justiça, sabedoria e bondade, derrama a bênção da compaixão sobre nós. Ajuda-nos a modificar nossos propósitos, ainda ligados à inferioridade e ao erro. E auxilia-nos na conquista dos princípios da união, do respeito e do amor, para que o nosso coração não mais se entregue à violência e ao mal. Ajuda-nos a conquistar a paz, começando em nossos lares e estendendo por todas as nações ainda tão carentes da verdadeira fraternidade, que irmana todos nós como teus filhos. Sabemos que somos herdeiros do seu amor e por isso confiamos que venceremos todas as dificuldades para trilharmos o caminho que o Mestre, seu Filho bem-amado, nos deixou quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abençoa-nos o trabalho de sementeira sempre com Jesus. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, vamos analisar a questão 147 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? Resposta: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Prezados internautas e ouvintes, hoje vamos falar sobre mediunidade e médiuns. Muitas pessoas contestam os fenômenos mediúnicos precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum. Basta lhe darmos uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação, nesse caso, constitui um poderoso motivo de convicção. É o que fez Kardec ao elaborar a doutrina espírita. Ele a formulou em bases racionais, num trabalho exaustivo de pesquisa e experimentação. E a mediunidade está enquadrada nestes postulados lógicos e coerentes. Pelos sentidos físicos e órgãos motores, tomamos contato com o mundo material e sobre ele agimos.
Pelos órgãos e faculdades espirituais, mantemos contato constante com o mundo espiritual, sobre o qual também atuamos. Todas as pessoas recebem a influência dos espíritos. Esta influência manifesta-se na forma de pensamentos, ideias, impulsos, pressentimentos e estados de alma, como melancolia, tristeza, alegria, felicidade. Isso ocorre porque não somos somente corpo. Nesse nosso corpo atua um espírito que pensa, deseja, tem sentimentos e inteligência. Esta é a influência oculta por intuição. Mas há pessoas em que esta influência é ostensiva, ou seja, objetiva. Nelas, os fenômenos são frequentes, marcantes, intensos e bem característicos. A essas pessoas, Kardec denominou médiuns. Mediunidade é, pois, a faculdade, uma capacidade especial que permite à pessoa tornar-se intermediário para a comunicação entre dois planos, espiritual e material. Através da mediunidade, a pessoa percebe coisas que os sentidos comuns não percebem. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental ou espiritual das coisas e fatos do mundo espiritual. A mediunidade sempre existiu, mas foi estudada e explicada por Allan Kardec. Disse que a mediunidade é um sexto sentido. A finalidade maior da mediunidade é trazer a verdade à humanidade e beneficiar o homem em sua evolução. Repetimos, todos estamos em permanente contato com o mundo espiritual. Então, o conhecimento sobre o assunto pode garantir nossa segurança relacionada aos assuntos de ordem espiritual. Estes aprendizados nos mostram os melhores caminhos para desenvolvermos nossas defesas espirituais e aprendermos a evitar embaraços diante do aparecimento dos fenômenos. Foi por intermédio da mediunidade que Kardec desenvolveu e elaborou toda a doutrina espírita. A própria denominação doutrina dos espíritos sugere o intercâmbio com o além. Além da sua finalidade maior, que é esclarecer a humanidade, a mediunidade muito nos favorece, dando-nos assistência espiritual através dos benfeitores que nos ajudam com aplicações magnéticas, orientações e proteção diante de influências que podem nos prejudicar. A mediunidade, além desses benefícios citados, nos dá particularmente a prova de que somos seres imortais e que conservamos após a morte a nossa individualidade. No caso da produção de fenômenos, Kardec dividiu a mediunidade em duas áreas bem diferenciadas: a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos inteligentes. Como o próprio nome diz, a mediunidade de efeitos físicos ocorre quando os espíritos, utilizando a energia do médium, produzem movimentação de objetos, ruídos e toda espécie de efeitos que sensibilizam nossos órgãos dos sentidos. Vemos, ouvimos, percebemos materialmente o fenômeno. Já no caso da mediunidade de efeitos intelectuais, os fatos demonstram que há uma inteligência atuando e provocando o fenômeno. Isto é, a comunicação exprime uma intenção, um pensamento. Enfim, traz informações de caráter inteligente, responde a questões demonstrando possuir opinião, capacidade intelectual e, sobretudo, uma vontade independente.
As comunicações de caráter inteligente se expressam pela produção de poesias, textos históricos, científicos, enfim, informações que demonstram uma inteligência atuando muito além do simples efeito material e físico. E o médium? Médium é uma palavra de origem latina, neutra, criada por Kardec, que quer dizer medianeiro, que está no meio. Médium é toda pessoa que possui a mediunidade ou faculdade mediúnica, isto é, serve de medianeiro, de intermediário entre o mundo espiritual e material. Não é preciso ser espírita para ser médium. A mediunidade surge independentemente da idade, sexo, religião, raça, época, etc. Ser médium significa ter facilidade para perceber as coisas do mundo espiritual e ser instrumento para a comunicação entre os dois planos de vida. Na proporção que o médium aprende a controlar suas relações espirituais, sua mediunidade se aprimora e se torna segura. Assim, o bom médium é aquele que mantém o equilíbrio psicofísico, criando em torno de si um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito pelo próximo. É compreender que não precisa se tornar santo, mas um homem de bem. Poderíamos nos questionar se todos somos médiuns. Sim, pois todos temos sensibilidade que nos habilita a perceber influências do mundo espiritual. Mas a mediunidade se apresenta em graus diversos. Algumas pessoas têm intuições, percebem ideias que não são suas, ao passo que outras têm esta capacidade tão dinâmica que produz efeitos objetivos patentes, isto é, produz fenômenos mediúnicos. Herculano Pires faz a diferenciação denominando ambas as situações como mediunidade estática e mediunidade dinâmica. Na mediunidade estática, a pessoa, de forma subjetiva, percebe a influência dos espíritos através de ideias, intuições e pressentimentos. Já na mediunidade dinâmica, se mostra na produção de fenômenos que são vistos, percebidos por quem se relaciona com o médium. Por exemplo, a psicografia, a vidência, a psicofonia, a materialização e os fenômenos físicos. A prática mediúnica é um ponto importante a ser abordado. Exercitando a mediunidade, poderemos usufruir de inúmeros benefícios, a favor de nós próprios e a favor de nosso semelhante. Que alegria podermos entrar em contato com os seres queridos já desencarnados. Recebermos informações do que acontece na vida espiritual. Receber a ajuda dos bons espíritos, ensinamentos, consolações, curas. Ajudar os espíritos desencarnados ainda confusos e ignorantes de sua situação. Desenvolver e educar nossas faculdades mediúnicas. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, declinou as características dos bons médiuns. Vejamos, médiuns seguros. Aquele que busca no conhecimento doutrinário o roteiro de seu trabalho, exercendo a mediunidade, utilizando o bom senso que a doutrina recomenda, a fim de não incorrer em erros e prejuízos. Médiuns sérios. É o médium responsável que não utiliza a mediunidade para fins escusos e interesses materiais, visando sempre a consolação para as criaturas e a busca incansável da verdade. Médiuns modestos são aqueles que se reconhecem como instrumentos do bem, sem nenhuma marca de vaidade. É aquele que pratica a verdadeira humildade. E, finalmente, médiuns devotados.
Suas tarefas a favor do próximo estão acima de qualquer benefício pessoal. São os médiuns que esquecem de si próprios a fim de favorecer ou beneficiar os irmãos que o procuram. Mas, como todas as práticas, a mediunidade traz inúmeros benefícios, porém, pode apresentar alguns perigos. Em si, ela é neutra. É como o dinheiro, a fortuna. Em si, o dinheiro é neutro. Ele será bom ou mal para a criatura conforme o uso que se faz dele. É um talento concedido por Deus e não traz nenhum perigo ao ser humano. Porém, se sua prática estiver mal orientada, ela pode causar perigo para a criatura. Por isso, o médium deve entender que a sua produtividade e eficiência dependem do seu estado moral e espiritual. É evidente que o equilíbrio psicofísico também conta. Nosso padrão vibratório é a soma do que pensamos e fazemos. Então, conservar a serenidade, evitando atitudes de irritação e agressividade, mantendo sentimentos e pensamentos compatíveis com o orai e vigiai, ensinado por Jesus. É a tônica. Lembrar que, consoante nosso esforço em nos aprimorar moral e espiritualmente, os benfeitores espirituais conseguirão com mais eficiência nos ajudar a superar as dificuldades. Deste modo, o médium deve se educar através do estudo doutrinário e evangélico, da oração, da vigilância dos seus atos, da disciplina e do trabalho em favor do próximo. A prática mediúnica deve ser a vivência do Evangelho de Jesus constantemente. A mediunidade deve ser utilizada exclusivamente para o bem e gratuitamente, jamais para assuntos e interesses materiais e pessoais. Vejamos então, nossos caros ouvintes, tipos de faculdades mediúnicas. Podemos citar que são vários os tipos de mediunidade. Kardec os catalogou em O Livro dos Médiuns de forma didática e clara, mas os principais tipos são vidência, capacidade para ver os espíritos, psicofonia, falar sob a influência dos espíritos, psicografia, escrever sob a influência dos espíritos, audição, capacidade de ouvir os espíritos, efeitos físicos, movimentação de objetos, barulhos, ruídos, utilizando o fluido do médium, mediunidade curadora, é a capacidade de transmitir fluidos que regeneram células doentes, de pressentimento ou intuição. Essa mediunidade é a capacidade de perceber fatos antes que estes aconteçam. Uma orientação importante deve ser dada aqui. A prática mediúnica deve ser exercida na instituição espírita, nunca em recinto doméstico, em casa. Por exemplo, podemos realizar uma cirurgia fora do hospital, mas será sempre algo precário. O mesmo acontece com a prática mediúnica. O local apropriado é a casa espírita, onde a espiritualidade mobiliza recursos adequados ao intercâmbio. Além disso, no recinto domiciliar, poderão ser atraídos espíritos que se sintam prejudicados pelos serviços de assistência espiritual e se instalam na casa, causando prejuízos para os moradores. No centro espírita, o trabalho é impessoal. Ele se realiza em nome da instituição. Com relação à mediunidade dos animais, em princípio pode parecer uma questão muito estranha, mas Kardec pesquisou exaustivamente esse assunto. A mediunidade é uma faculdade humana. Os animais não são médiuns.
têm certo desenvolvimento em seus órgãos dos sentidos e por isso podem perceber a presença de espíritos, sim, e sofrer-lhes a influência, mas ainda não atingir o nível de pensamento e sentimentos dos seres humanos. Portanto, não têm condições de entender nem expressar o que os humanos pensam e sentem. Vamos agora ao nosso momento musical. Vamos ouvir composição de Marcos Canduta e Jaime Togores. Canta César Tucci e Ana Lívia Nalini a música As Mesas Girantes, contida no CD Cancioneira Espírita, volume 2. Nos meados de 50, de um século que se passou, o mundo inteiro se agitava com a novidade que chegou. Eram mesas que giravam durante as reuniões, que dançavam e se quebravam nas experiências dos salões. As pessoas perguntavam as mais diversas questões e colhiam encantadas brilhantes anotações. Fala mesinha, a mesinha respondeu. A mesinha não fala, quem responde as perguntas sou eu. Fala mesinha, a mesinha respondeu. A mesinha não fala, quem responde as perguntas sou eu. As respostas traziam para os problemas soluções, mas ninguém ainda estudava. As mesas eram simples diversões. Houve então um professor que entre outros se distinguiu, coordenou os tais ensinos, o seu nome Rivail. As mesinhas se tornaram da doutrina o ponto de partida e legaram à humanidade um roteiro certo para as nossas vidas. Fala mesinha, a mesinha respondeu. A mesinha não fala, quem responde as perguntas sou eu. Fala mesinha, a mesinha respondeu. A mesinha não fala, quem responde as perguntas sou eu. Gostaríamos de apresentar aqui algumas provas de mediunidade e, para isso, não podemos deixar de destacar o homem Chico Xavier. Chico é uma personalidade histórica que pode ser considerado um divisor d'água no espiritismo do Brasil, tal a tão grandiosa e significativa contribuição dele na divulgação do espiritismo. Chico Xavier foi o maior exemplo de humildade e dedicação em favor da doutrina espírita. Por isso é considerado a maior antena mediúnica do mundo. Seu trabalho conquistou respeito e admiração até mesmo dos que combatem o espiritismo. A sua vocação para a solidariedade e o sucesso do seu trabalho se atribui ao cumprimento fiel do que recomendou Emmanuel, seu guia espiritual, para cumprir o seu mandato mediúnico. A condição básica era disciplina, disciplina, disciplina. Então, a primeira prova é a publicação do livro Parnaso de Além Túmulo. É uma antologia de poemas cuja autoria é atribuída a poetas desencarnados. É uma obra psicografada pelo jovem médium brasileiro Francisco Cândido Xavier.
lançada em 9 de julho de 1932 pela Federação Espírita Brasileira. Esta primeira edição trazia 60 poemas assinados por 9 poetas brasileiros, 4 portugueses e 1 anônimo. A partir de 1955, que é a 6ª edição, fixou-se a quantidade de poemas em 259, atribuídos a 56 autores luso-brasileiros, entre renomados e anônimos. O que aconteceu na época? Foi um boom na Academia Brasileira de Letras. Os membros elogiavam e criticavam o seu conteúdo. Poetas, críticos, literários e até psiquiatras se pronunciaram à época a respeito da obra. Os membros da Academia Brasileira de Letras não souberam explicar como um jovem, Chico Xavier, no caso, com apenas 21 anos e tendo estudado apenas até a 4ª série do ensino fundamental, na época primário, poderia produzir uma obra com aquelas características. Mas Chico, na sua humildade, dizia: não é obra minha, pertence aos espíritos, autores destes poemas. Então, aí surgia a polêmica, pois a obra se constituía como um desafio à ciência e teoria da literatura, como produção de uma prova da comunicação entre vivos e mortos. Ou se admitia a comunicação dos espíritos, ou deveria se provar a genialidade daquele espírito simples ao produzir poemas com características próprias dos seus autores. Pois, após as poesias serem examinadas pela academia, foi constatado que o estilo dos autores dos poemas era o mesmo de quando eles os escreviam em vida ou encarnados. A referida publicação reúne 56 autores de diversas escolas literárias com estilística própria e distinta entre si. Entre os autores se incluem Cruz e Souza, Afonso de Guimarães, Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu, Arthur Azevedo, Olavo Bilac, Júlio Diniz, entre outros. Outra prova em favor da mediunidade são as cartas, denominado Correio do Além, que Chico recebeu. Através de cartas de jovens que morreram drasticamente, de pessoas que davam notícias aos familiares sobre a continuidade da vida, foram constatadas a veracidade das mesmas através da assinatura, letras idênticas e dados minuciosos conhecidos apenas pela família do comunicante. Podemos citar como prova de mediunidade a polivalência da obra psicografada por Chico Xavier. Nela temos assuntos doutrinários, todos em concordância com a codificação de Kardec. Textos comentando passagens do Evangelho, atendendo ao aspecto religioso, obras científicas, como as publicadas pelo espírito André Luiz, que antecipou em seu conteúdo descobertas que a ciência está só atualmente comprovando. Ainda poesias, livros infantis e romances retratando dados e informações da época em que os acontecimentos se davam. Para nós, portanto, a mediunidade do Chico é comprovação de verdades que não podemos ignorar. Mas podemos ainda citar a história de Kate King. Em 1872, a jovem Florence Cook tinha 16 anos. Afirmava à sua família que via espíritos e ouvia vozes. Sua família não depositava nenhuma confiança em suas narrativas, até que seu tio, William Crookes, resolveu orientar a mocinha. Começou as pesquisas, anotando tudo o que a jovem descrevia.
Além das descrições, a moça, que era médium, começou a provocar fenômenos de materialização. O mais famoso foi o aparecimento de Kate King, um espírito que se apresentava nos estudos de William Crookes e sua sobrinha Florence Cook. A materialização é um fenômeno dos mais convincentes que podemos demonstrar. E Kate King surgia entre os observadores sob uma forma corpórea, conversava, caminhava e desaparecia, às vezes instantaneamente, às vezes gradativamente. Era um fenômeno que ultrapassava os limites da incredulidade. Certa vez, durante a aparição, Kate King pegou o braço dos observadores, um de cada vez, caminhou pela sala e ofereceu folhas de árvores de presente a todos eles. Todos relataram que sentiam o calor do braço da aparição ao serem tocados. As experiências foram realizadas durante 2 anos e todo o conteúdo pode ser encontrado na obra de Alexandra Ksakoff, Animismo e Espiritismo. Prezados ouvintes, vamos citar ainda como prova de mediunidade o romance de Charles Dickens, The Mystery of Edwin Drood. Charles Dickens, o mais importante romancista inglês do século XIX, trabalhava nesta obra quando morreu subitamente sem deixar qualquer roteiro sobre como pretendia encaminhar e concluir a história. 2 anos depois, Dickens retornava através da mediunidade de Thomas James, jovem e inculto médium americano, para finalizar a obra, provocando enorme polêmica à época. Thomas James vivia em Boston e, com apenas 14 anos, foi colocado como aprendiz em casa de um mecânico, de maneira que sua instrução escolar terminou na idade de 13 anos. Não manifestava gosto pela literatura, apesar de não ser totalmente letrado, nem destituído de inteligência mediana. Em outubro de 1872, Charles Dickens, através do médium citado, externou o desejo de terminar, com o auxílio do médium, seu romance não acabado. O médium aceitou com a melhor boa vontade essa estranha situação. Os trabalhos de conclusão do romance terminaram em julho de 1873. O enredo do romance é seguido exatamente onde havia sido interrompido e submetido à crítica mais severa, não poderia dizer onde termina o manuscrito original e onde começa a parte mediúnica. Além disso, muitas particularidades do estilo e de ortografia dão testemunho da identidade do autor. Esta narrativa se encontra no livro Animismo e Espiritismo, de Alexandra Ksakoff, capítulo 3, item 4. Sementeira em Foco. No Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se associado. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar-se da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais, como história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita do Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 0299. 24 horas no ar. Prezados ouvintes,
Hoje, conhecendo os centros espíritas de nossa cidade, vamos destacar a história do Centro Espírita Raquel França, apresentada em gravação pelo confrade Vanderlei de Arruda. Bom dia a todos, que a paz de Deus e a luz de Jesus esteja conosco. Primeiramente, agradecemos a oportunidade da direção do programa Sementeira Cristã para a divulgação dos trabalhos dos centros espíritas da região. Meu nome é Vanderlei de Arruda e neste momento eu falo em nome do Centro Espírita Raquel França, que foi fundado em 30 de abril de 1977 como entidade sem fins lucrativas, localizado na rua Fued Zacarias Cury, 998, Parque Progresso, atrás do Varejão Patrocínio do Parque Progresso. Nós desenvolvemos nossos trabalhos espirituais de acordo com a orientação kardecista. A nossa instituição encontra-se regularmente legalizada. Temos como missão a assistência espiritual às pessoas que nos procuram mediante ensino e orientação da doutrina e aplicação de passe nas sessões mediúnicas. Ainda como missão, contribuir para transformar todos em pessoas do bem. A nossa visão de futuro, proceder às necessárias alterações do Estatuto, visando se adequar e ser reconhecida como uma OSC, Organização da Sociedade Civil, para a prestação de serviço social em tipo de atividade que ainda iremos definir. Adequar as instalações para melhorar o atendimento às pessoas. Nossos trabalhos atualmente são desenvolvidos às terças e sextas-feiras, das 19h30 às 21 horas, com trabalhos mediúnicos. E convidamos a todos para que nos sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram Raquel França. Filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos. Estamos com as portas abertas para receber todas aquelas pessoas que precisarem de ajuda ou que quiserem colaborar conosco. Fiquem com Deus. Correio do Além. Os espíritos falam conosco. Em Correio do Além, vamos ouvir do livro Depoimentos Vivos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Amarga Experiência. Quem interpreta é Cristiane Neves Peroni. Os espíritos caridosos me trouxeram aqui para que eu narre a minha desventura. Sou suicida, uma infeliz que destruiu todas as oportunidades próximas de ventura e felicidade com as próprias mãos. Rebelde, ingrata, que buscou a própria aflição. Católica desde muito cedo, atingi a adolescência fantasiada pela ambição das futilidades. Meus pais, embora bons, preocupavam-se mais com a beleza exterior e com os triunfos materiais do que com as bases morais e espirituais dos filhos. Fui atleta de natação, fazendo incursões ao mar, até que, vítima de lamentável acidente, vi desfigurada minha perna, deixando-me profundo trauma interior. Mesmo assim, consegui amar um moço que, por estar longe de me corresponder, traiu-me, sem a necessária coragem de desfazer o compromisso assumido. Numa manhã de loucura, desesperada, sorvi alta dose de tóxico letal, que me venceu o corpo, sem me destruir a vida. Antes, porém, redigi uma carta suplicando perdão aos meus pais. O que aconteceu depois, não posso descrever. Tive a impressão que despertei subitamente e desejei recuar. Era tarde. Pensei em gritar por socorro, mas um turbilhão em minha mente não me permitia fazê-lo. A garganta ardia em brasa. Tentei me erguer, mas tombei desgovernada, sem qualquer controle. Ardiam-me desde o estômago ao cérebro. Desmaiava momentaneamente e voltava em sono agitado. Debati-me até a perda da consciência e quando retornava saía em desabelada correria, como se estivesse envolta em um eclipse. Não sei como é possível sofrer tão variadas dores, não sei dizer. E nem quanto tempo durou tudo isso, não me recordo. Via seres horripilantes à minha volta e tentava fugir, mas desmaiava e o pesadelo continuava. Um dia, um rio de lágrimas chegou aos meus olhos. E não sei como, alguém lembrou-se de mim. Descobri que era minha vozinha,
que, rogando a Deus por mim, aliviou-me da agonia sem limite. Foi o início do meu longo e delicado tratamento, que não sei quando terminará. O que importa é que agora suplico a misericórdia de Deus, preparando-me em demorado curso para a recuperação. Claro que minhas aflições não cessaram, sofro ainda, mas em outras condições de ânimo. Adiantaria dizer que o suicídio não resolve? Pois bem, almas sofridas, haja o que houver, por pior que se apresente a vida, em dores e provações, tenham um bom ânimo. Suicídio jamais. Espero que me ouçam. Suicídio é desgraça para o espírito. É tudo que eu consigo dizer. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, hoje vamos atender a nossa prezada ouvinte Mariana Bonfim, que perguntou à equipe do Idefran: somente pela prece a alma encarnada pode auxiliar um espírito bem-amado que a antecedeu na jornada do túmulo? Quem responde essa pergunta é a nossa prezada amiga Sônia Lúcia Rodrigues. A oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo que ficou aqui no mundo, pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura, nos momentos de repouso do corpo, em que a alma envolvida pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre a sua realidade nova, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento na vigília comum. O amor encontra sempre as diversas maneiras de auxiliar. Encerrando o nosso programa, vamos apresentar o poema Mediunidade, de Nina Lisboa. Tarefa nobre que obtemos do além para o alívio dos que sofrem, sejam ricos, sejam pobres. O sofrimento que enxuga a lágrima dos caídos também minimiza nossa dor nos instantes tão sofridos. Quantas lágrimas a enxugar, quantas feridas a cicatrizar, quantas palavras a confortar. Se nascemos com essa tarefa, se fizermos bom uso dela, estaremos plantando aqui na terra novas luzes para uma nova era. Aguardamos todos vocês no Sementeira Cristã todos os domingos, às 9 horas, pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran apresentou Sementeira Cristã. Idefran é amor no ar.